Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a essa minissérie sobre filosofia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, deve estar aparecendo aqui em algum local um link para você poder estar assistindo e saber como é que funciona a própria junção das palavras, né? Filo mais sofia, que é o que etimologicamente significa filosofia, amor à sabedoria. Naquele vídeo tem um certo contexto sobre o assunto e funciona como uma introdução dessa minissérie. Agora, neste vídeo, vamos dar sequência falando sobre a palavra mito. A palavra mito é comumente interpretada de forma errada pelas pessoas. Há uma espécie de senso comum que atribui a palavra mito ao significado de mentira. Como, por exemplo, quando nós assistimos algum documentário e um repórter ou o próprio documentário, o narrador, pergunta se isso é um mito ou uma verdade. E a partir desse tipo de abordagem, o mito passou a ser sinônimo de mentira. E nós perceberemos que isso é equivocado, isso se assenta e se fundamenta num preconceito e também é nosso objetivo esclarecer exatamente o porquê que isso é um preconceito. Bom, a palavra mito, ao pé da letra, também na língua grega, significa palavra revelada. E o que é uma palavra revelada? Primeiro a gente precisa entender um contexto muito importante. Em todas as épocas, em todas as culturas, é muito comum nós encontrarmos uma distinção no ser humano entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Qual que é essa diferença entre ambos? O mundo natural é esse mundo físico que nós vivemos e que nós aprendemos a partir dos nossos 5 sentidos. O olfato, o tato, o paladar, a audição e a visão. Então tem pessoas que dizem que só tem os 5 sentidos. E muitas vezes esses sentidos já começam inclusive a falhar ao longo da vida. Agora, outro grupo de pessoas, é a minoria, acreditam que tem outros sentidos além desses 5. Certa vez eu fui numa comunidade religiosa e eu percebi que o pessoal acreditava que existiam até 12 sentidos que podiam ser desenvolvidos para que a espiritualidade pudesse se manifestar. Você deve lembrar também de um filme muito famoso onde tinha um garoto que falava para um homem que via gente morta. E o homem perguntava para ele, mas com que frequência? Ao que ele respondia, o tempo todo. Esse é um filme muito famoso chamado O Sexto Sentido. Olha que interessante, né? Nós temos os nossos 5 sentidos, ao qual nós percebemos o mundo natural à nossa volta. E aquele que teria, então, segundo o filme, o sexto sentido, ele conseguiria se comunicar com um outro mundo, o mundo além, também chamado de mundo sobrenatural. É assim que o ser humano parte e acredita e se manifesta ao longo de todos os tempos, como se tivesse 2 mundos, o mundo natural e o mundo sobrenatural. Para algumas religiões, para alguns povos, esse mundo natural, esse mundo sobrenatural está aqui ao nosso redor. E para algumas outras pessoas, o mundo sobrenatural estaria, portanto, numa outra dimensão, num outro local, não necessariamente num espaço geográfico. Mas o certo é que, para a maioria de toda a humanidade, existiria esse mundo sobrenatural. Não é o nosso propósito aqui questionar se existe, se não existe, se está certo ou não, ou quantos sentidos nós, seres humanos, teríamos. Se 5, 6 ou até 12 sentidos, como eu já vi em algumas comunidades religiosas serem defendidos. Bom, o que nós queremos dizer é que o ser humano ele tem muitas e muitas questões. Porque estar vivo, ser humano, estar vivendo, é também se relacionar o tempo todo com uma certa dimensão trágica da vida e da existência. É não saber muitas vezes de onde nós viemos, por que nós nascemos, qual é o sentido da vida, por que há tantas injustiças, por que algumas pessoas morrem ou da noite para o dia têm as suas vidas modificadas através de acidentes, através de erro dos outros. E nós temos muitas questões sobre o que acontece após a morte, se é que acontece alguma coisa ou não, para onde nós vamos, traduzindo qual é o sentido da vida. É muito difícil obter respostas a essas perguntas, porém, as várias civilizações encontraram as suas respostas. Elas acreditavam que havia uma revelação desse mundo sobrenatural para o mundo natural, explicando tudo. De onde nós viemos, por que tudo acontece como acontece e para onde nós vamos e iremos após a morte ou após o final de todos os tempos. Então é comum percebermos, por exemplo,
nas várias religiões, os livros sagrados dessas religiões, que começam geralmente mostrando o início de todos os tempos e até o final dessa era para, então, o início de uma nova era depois do final dos tempos. Toda essa narrativa que vem revelada do sobrenatural para o natural, explicando por que as coisas são como são, é o que nós chamamos de mito. Tá? Então, mito é uma palavra revelada, é uma narrativa, é uma palavra que é revelada do mundo sobrenatural para o mundo natural e que tem como finalidade explicar todas as coisas que existem, o sentido da vida para o ser humano. Nas várias religiões existem livros sagrados ou mesmo a transmissão através da oralidade desses mitos. E você deve se perguntar também, mas de onde vem a associação do mito ao termo mentira? Bom, nós sabemos como o ser humano funciona, nós somos narcisistas. Nós temos uma tendência a acreditar que tudo aquilo que é meu é verdadeiro e tudo aquilo que é do outro, portanto diferente, estaria sob suspeita. Então é comum começar por aí. Uma pessoa que tem uma determinada religião ou que acredita no seu mito como sendo verdadeiro, tem uma tendência a acreditar que o mito do outro seria mentira ou seria falso, justamente por ser diferente e por não ser familiar, portanto. Uma outra fonte de preconceito que existe em relação à palavra mito é, por exemplo, das atividades científicas. Quando você tem um fazer científico que desconsidera qualquer realidade atribuída ao mundo sobrenatural, então automaticamente qualquer mito ou qualquer palavra que venha do sobrenatural para o natural já estaria descartada como sendo uma fábula, como sendo uma mentira. Bom, então dizer que mito é uma mentira não significa necessariamente que é o significado da palavra mito. Tá? A palavra mito é uma palavra revelada, uma explicação revelada, e para aquele que acredita, o mito vai ser verdadeiro. Para aquele que não acredita, ele vai ser uma mentira. Um outro sentido também que se utiliza da palavra mito é quando nós falamos que algumas pessoas são um mito. Por exemplo, Pelé é um mito, Usain Bolt é um mito, porque são pessoas que fazem algo extraordinário. É comum quando nós pegamos uma mitologia, uma religião, livros sagrados. Por exemplo, a religião grega, você pega personagens como Aquiles, Hércules e outros tantos, você percebe que esses personagens fazem coisas muito diferentes, coisas que nós não estamos acostumados a ver no dia a dia. Se nós pegamos o mito cristão, por exemplo, e percebemos que através de uma ação, Deus abre o Mar Vermelho para que Moisés e todo o povo possa atravessar esse mar, a gente percebe que isso não é algo natural, não é algo cotidiano. Seria uma ação ou um fenômeno, portanto, muito poderoso, que é atribuído ao sobrenatural. Então, quando nós encontramos algum ser humano que tem uma ação diferenciada, como Pelé ou como Usain Bolt, por exemplo, que quando quebra um recorde muito acima do que aquilo que era esperado, nós temos uma tendência a chamá-lo de mito, portanto. É uma palavra emprestada de um contexto religioso e atribuído a um contexto natural. Tá, então, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido que mito é um modo de ser do ser humano, é uma narrativa que explica como o ser humano é, qual é o sentido da vida, que isso é muito natural, que as pessoas tenham religião, que as pessoas tenham seus mitos e acreditem que eles são verdadeiros. Isso daí é importante, por quê? É importante porque o primeiro assunto que nós estudamos relacionados à filosofia é justamente um assunto chamado Introdução à Filosofia, a passagem do mito ao logos, ou seja, em dado momento, na cultura grega, na civilização grega, acreditava-se predominantemente que a verdade era realmente ligada ao sobrenatural, era ligada ao pensamento mítico, até que um grupo de pensadores começaram a questionar essa realidade e, portanto, começaram a buscar um novo modo de se explicar a vida, a tragédia e como tudo acontece. Esse novo modo é o que a gente vai chamar de logos, portanto, também de início do pensamento filosófico. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar também algum comentário aqui embaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.